Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro. Você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. E no episódio de hoje vamos falar sobre Monero virou reserva de valor? O socialismo laranja agoniza. Comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos discutir alguns temas. Sua risada vazou, tá? Pode. Não, é porque é engraçado, né? Porque a gente começa a falar de Monero, né? O pessoal já começa a fazer bico. Apesar de termos feito recentemente um episódio com críticas ao Monero, né? O que é muito importante para a gente mostrar que temos um pouco de bom senso, né? Diferente de muita gente. Então a gente recomenda que você dê uma olhada. Monero tem muitos pontos bons, alguns pontos ruins que a gente também elencou, né? Mas vamos discutir novamente, né? Essa grande questão acerca de se a gente pode considerar ele ou o que pode ser, né? Uma reserva de valor. Eu acho que preservar valor ao longo do tempo, né? Porque os austríacos são muito claros quando dizem que não existe reserva de valor, porque o valor é subjetivo. Então, eu valorizo esse microfone que eu estou falando com vocês, porque, afinal de contas, é com ele que eu me comunico, então é um bom microfone, mas vocês podem não valorizá-lo da mesma forma e muitas vezes não estar sequer dispostos a pagar aquilo que eu paguei por ele, né? Então, toda vez que ocorre uma troca voluntária nesse sentido, a pessoa que usa o dinheiro, ela vê menos utilidade no dinheiro do que vê no objeto. Então, ela está disposta a trocar e ela acha que ela tem um ganho com isso, né? Voltando no exemplo do microfone, suponhamos que ele tenha custado 50 euros, então eu vi que o valor que ele me daria era maior do que 50 euros e estava disposto a fazer essa troca de forma voluntária. Então, para quem recebe, né, uma troca voluntária, para quem recebe o bem, sempre vê um valor maior do que aquele que ele está entregando o dinheiro. Mas isso não faz de absolutamente nada uma reserva de valor ao longo do tempo. E é um pouco estranho, tá? Mas por que o ouro, então, foi usado por tanto tempo e ainda tem esse valor? Ele, de uma certa forma, ele preserva um certo valor ao longo do tempo, porque a sociedade não mudou a forma de pensar sobre ele tão profundamente a ponto dele não ter qualquer utilidade. Então, tem uma utilidade industrial, tem uma utilidade monetária, tem uma utilidade de joia, né, de ornamento, tem características físico-químicas que fazem ele, né, interessantes para esse tipo de ornamento e joias, porque não oxida, né, não perde as características de brilho ao longo do tempo. Então, são essas características que fazem as pessoas atribuírem ele um certo valor que flutua ao longo do tempo. Quando a gente pensa em criptomoedas, há uma divergência de uma parte da escola austríaca que vê isso como um dinheiro artificial, algo criado exclusivamente como dinheiro, que não passou no teste de uma mercadoria como utilidade marginal. Pessoas que normalmente escreveram ou pensaram isso estão numa era pré-internet até, então fica um pouco complicado, né, Felipe? Essa extrapolação do pensamento, né? Eu creio que a escola austríaca, nesse sentido, precisa de novos pensadores e nova atualização ou revisão desses pontos, porque há muita novidade, né? Mas você fala isso porque você acha que existe a reserva de valor? Você discorda com essa Não, colocação dele? eu acho que não um conceito de reserva de valor, mas
algo criado exclusivamente para ser dinheiro pode se tornar dinheiro. Sim. É como a gente, né, vai falar assim, pô, mas os caras pensaram isso e colocam, né, a teoria da regressão. Talvez haja um ponto que precisa ser revisto nessa situação, porque é como a gente está falando que laser não é bom para operar olho, e olhando uma medicina da década de 40, da década de 30 do século passado. Nessa época faria todo sentido. Hoje em dia não faz mais. Por quê? Porque houve uma série de desenvolvimentos tecnológicos que permitiram e fazem, muitas vezes, a primeira opção de escolha de cirurgia ocular, né? No caso de uma analogia. E-mail, né? Forma de comunicação hoje, interpessoal. Quer dizer, porque não é carta, então não vai ser comunicação. Entendeu o ponto? Houve uma criação e desenvolvimento de algo muito grande. O próprio Hayek falava de um dinheiro de internet, né? Já prevendo uma questão nesse sentido, na década de 90, se eu não me engano, final de 80, acho que 90. E os próprios pensadores já tinham uma ideia que algo assim poderia acontecer, né? Os que viveram até lá. Então, eu acho que essa parte ela precisa ser revista, sabe, pela escola austríaca conceitualmente. Talvez a gente tenha sim um dinheiro de internet e ele tem essa característica diferenciada, porque a gente está vivendo um tempo completamente diferente da evolução natural de uma mercadoria para se tornar dinheiro. Tá, então você acha que a gente pode ter um dinheiro que é dinheiro, mas que não necessariamente precisa ser uma reserva de valor, só para entender se é essa a ideia. Não, o conceito de reserva de valor, eu concordo. O que eu estou falando é o seguinte, um dinheiro que não passe pela teoria da regressão de Mises. Uau, tá, pode ser, cara, não, faz sentido. O que acontece? É complicado porque eu não quero contrariar, né, essas teorias, até porque também eu concordo, né, com a maior parte delas, mas nada vai além do que o mercado vai aceitar, nada vai além do que a adoção das pessoas vai dizer. Então, por mais que nós tenhamos as melhores teorias, os melhores teóricos e belíssimas explanações, se as pessoas optarem por usar diferente, cara, isso tudo vai para o ar. Porque, né, não foi legal, foi parabéns pela teoria que você criou, mas na prática não foi isso que aconteceu. Então, assim, eu não sei, né, o que vai ser, mas eu acho que a gente pode sim ter, né, por isso que eu perguntei a sua opinião. Eu acho que existe a possibilidade de termos um dinheiro que talvez ele realmente não vai entrar nessa grande regra do tipo assim, isso aqui precisa ser reserva de valor antes de ser dinheiro, ou isso aqui precisa ser dinheiro antes de ser reserva de valor? Não precisa ter propriedades intrínsecas industriais. Exatamente. Ele precisa poder ser aplicado como, sei lá, condutor, igual é o caso do ouro, por exemplo, né? Sim, sim. Ou não, ou ele pode puramente ser aplicado como dinheiro. Porque se a gente for olhar, a moeda fiduciária, como a gente usa ela hoje, né? O real, o dólar, o euro, ele não tem aplicação na indústria, ele não conduz eletricidade, e assim, ele é usado como moeda. Ainda pode existir discussão acerca de vê-lo como reserva de valor, aí são outros 500, mas, tipo assim, a grande ideia é que você consegue, assim, na minha perspectiva, né, a gente vai conseguir, ainda mais com todas essas revoluções tecnológicas que a gente está vivenciando, apresentar uma solução que atue como moeda, que seja feita, usada pura e unicamente para você
trocar valor entre as pessoas ali, né? Trocar dinheiros e ela ser pura e unicamente isso, porque não vai se distanciar tanto do que o que a gente já tem como a moeda fiduciária, que o pessoal confia muito porque é emitida pelo governo, só que a gente já vem de uma onda de desconfiança dos governos, então talvez não seja tão difícil migrar de uma moeda que pura e unicamente existe para fins de transação e que não seja emitido por um governo, que seja garantido por criptografia, que é impossível de você burlar e por aí vai. Então você não depende de pessoas. Eu acho que faz sentido que isso possa ser avaliado. Pode demorar muito, é claro, né? Porque a adoção mainstream ela é demorada. Além disso, a gente tem que considerar que 90% da população é ignorante e, né, pouquíssimas são as pessoas que realmente buscam conhecimento ou entender as coisas. Então, assim, o resto da galera é NPC e vai assim, e vai por osmose, né? Sim. Mas ainda assim, cara, eu acho que é viável e tocando na questão do reserva de valor, né? Só assim, a minha perspectiva, eu acho que existe uma reserva de valor? Existe. Só que foi o que você falou. E é o que por isso que a teoria acha que não existe reserva de valor. Existe reserva de valor, existe, só que para mim, para você é totalmente diferente. Então, Uhum. assim, por isso que você não consegue definir especificamente o que é uma reserva de valor, né? Então, para pessoas, às vezes, que moram em países mais ditatoriais, vai ser uma coisa. Para pessoas que moram em outros países, vai ser outra coisa. Para pessoas mais velhas, vai ser uma outra coisa. Por aí vai. Então, assim, Sim. vai existir essa variância. Tem um ponto, né, que a gente fala que, né, o discurso mainstream não existe atividade industrial no Bitcoin, né? E a gente tem um episódio só disso, mas só gloriando, né? Existem usinas hidroelétricas ou usinas de geração de energia elétrica que estariam desligadas se não fosse o Bitcoin. Logo, a mineração de Bitcoin, no caso, né? Logo, isto é uma atividade industrial, monetizar energia que antes era ociosa. Isso é sim uma atividade industrial. Isso precisa se difundir melhor, né? Estou até ajudando os socialistas laranjas a refutarem Avelino, né? Mas isso é uma atividade, porque se não existisse, a usina, no caso, estaria desativada. A gente vê esses casos aparecendo. Olha, não era viável, passou a ser por causa do Bitcoin. Ou pequenas comunidades que se autossubsidiam, mineram parte da energia e diminuem os custos operacionais de uma pequena usina hidrelétrica ou algo que o valha, para que as pessoas paguem menos pela energia que estão gerando e possa ser mais acessível, aumentar a qualidade de vida de todos e consumo de energia. Então, sim, existe uma atividade industrial e de uma maneira até irônica, né? Ela utiliza ouro, né? Porque os chips de ASIC utilizam ouro na fabricação. Então, as pessoas preferem abrir mão de ouro para fabricar ASICs que geram Bitcoin. Né? É uma coisa que não se vê muito ao contrário, né? É difícil alguém abrir mão de Bitcoin por ouro. Mas esse caso é uma provocação, né, intelectual, ou não só ouro, mas chips de processador para computador, para minerar Monero. Então, as pessoas abrem mão de ouro para ter chips de computador, ou de ASICs, ou de dispositivos, para gerar criptomoedas. Então, fica aí a provocação intelectual para o nosso amigo Avelino. E eu acho que esse né, é um ponto que coloca a gente num contexto dessa teoria, para ir para um segundo ponto, que é o título desse episódio,
né, o pessoal está agonizando, que foi um post recente que eu fiz, na verdade, estava conversando com o Urish no Follow the Money, justamente sobre essa coisa, cara, por que essa galera tá com Bitcoin ou ouro, quando na verdade deveria ser Bitcoin e ouro? E aí ele concordou, abriu o gráfico na hora e mostrou um negócio, né, assim, na linha temporal de um ano, o ouro está na frente do Bitcoin. Né? Ele está com. Na gravação desse episódio, dia 21, ele está. 21 de março. Ele está com 39% em um ano de valorização, enquanto o Bitcoin está 27%. Ou seja, né, são aí 12% daquilo que a gente fala. São ferramentas. Não se apega a um ativo e acha que ele vai resolver e vai ser a panaceia da sua vida a todo tempo e todo momento. É lógico, se você abrir a janela para 5 anos, a coisa muda, mas o sucesso de longo prazo ele é construído com sucessos de pequeno prazo sucessivos. Né? Não estou falando que você tem que ficar fazendo trade entre um e outro, mas você tem que olhar situações em que há momentos macro de geopolítica que são favoráveis a mais um ou menos a outro. Né? E aí eu ainda fiz esse gráfico e postei com esse. Para maior ironia, quem está na frente não só do Bitcoin como do ouro é o Monero, com quase 48%. Então, o Bitcoin o Monero está quase o dobro do Bitcoin numa janela de um ano. E a gente vem avisando, apesar de ter uma certa estabilidade de preço, temos até episódio falando disso, o Monero entrou num bull marketing dele completamente diferente dos outros, das outras criptos, né, que assim dependem do Bitcoin. Ele simplesmente mudou essa janela temporal e ela não é muito percebida, principalmente pelos traders e tal, mas ela é percebida de uma maneira muito mais descentralizada e capilarizada quando você começa a ver empresas de vendas de produtos com criptomoedas, empresas de vendas daqueles gift cards, que vem sistematicamente mostrando mês a mês, olha, esse mês de vendas, tal, não sei o quê, o aumento significativo do Monero, que já era um líder, mas era um líder que às vezes alternava com o Bitcoin, se tornando uma liderança incontestável, sabe? Às vezes mais de 50% das vendas feitas com um site que aceita múltiplas criptomoedas é feita exclusivamente com Monero. É uma demanda por uso. Sim. É completamente diferente, né, Felipe? É um uso descentralizado. Cara, é muito complicado, porque assim, a gente já discutiu isso aqui para trás, né? Quem nos acompanha há mais tempo já consegue até, eu imagino, consiga relembrar, né, a argumentação acerca desse assunto, mas é exatamente isso. A gente vê com clareza, até na comunidade que cerca, nas pessoas que realmente falam daquele bem, né, que é isso. Você tem um grupo de pessoas que estão fazendo, sugerindo o uso, né, do bem, no caso, falando do Monero, né, as pessoas que utilizam lá e tal. Alguns falam para você pegar Monero e fazer, e guardar reserva de valor e tal. Tem alguns até que falam. Mas a grande maioria das pessoas, assim, elas reforçam o uso. Pegue e use. E você tem essa demanda por uma coisa que é para fins de uso diferente, né, daquela narrativa que você tem, por exemplo, com o Bitcoin, né, não é uma crítica, mas, tipo assim, não, pega e guarda, sabe? Tipo, pega e guarda, porque, sabe, sei lá, isso é meio, tem sido, ainda mais, né, em frente a tudo que tem acontecido no mundo, no Brasil, etc.,
de controle estatal. A tese, né, do PEG guarda, ela tem sido muito difícil de digerir, porque só guardando você não resolve nenhum dos problemas. Assim, talvez um. E é legal que, assim, tem um site, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é um site que ele mostra todo o ecossistema do Monero. E é uma página única com um gráfico, né? Assim, mostrando carteiras, nodes e tal, e ele é animado. Então, cada um que você clica, você abre e vai redirecionado direto para o site. Mas é muito voltado assim para soluções de pagamento. Então, paga por aqui, usa por aqui, né? Ele é todo mostrado num ecossistema de dinheiro mesmo, não um ecossistema do tipo onde comprar, hardware wallet, onde guardar e como guardar da maneira mais segura do mundo. Não. Onde comprar, como minera, né? Porque a mineração ela é aberta para qualquer um com processador. Vou comprar como minera. Ó, tá aqui as carteiras, mas ó, é aqui eu uso. Ó. Você usa aqui, você paga aqui, você pode utilizar, né, aquele BTC Servers Pay, ele aceita, tem uma versão lá que aceita Monero. Então você pode fazer, né, usa para comércio, toma. Tá aqui, né, essa volta para o uso. E esse uso, ele está de acordo com a teoria da regressão de Mises, que é algo que vai ser, né, não tem aquela coisa da reserva de valor, do ser guardado, do ser precioso no sentido, mas passa muito por esta fase do uso. Então, assim, está concorrendo com uma série de moedas, mas está aqui, está sendo usado. E aí as pessoas vão acabar preferindo utilizar ele a outras por causa da tecnologia. Lógico que tem os problemas, tem as questões de escalabilidade, não do mesmo jeito que o Bitcoin, mas não aguentaria de qualquer forma o sistema global de pagamentos da mesma maneira que está, precisariam de outras camadas, né, de escalabilidade. Eu não vejo esse dinheiro. Assim, eu não vejo um mundo onde o dólar perca a unidade de conta. Não acho que a gente sobreviva para isso. Tá. E, num certo ponto, eu não acho que importe. Porque uma coisa é a gente vai se acostumar com algumas décadas de utilizar o dólar como unidade de conta e pagar com uma série de outras coisas. Eu não vejo a hegemonia de uma coisa se tornando o padrão global de transações. Sabe? Acho que a gente entrou num mundo complexo onde realmente nós vamos ter que abrir mão e selecionar uma série de ferramentas e utilizar aquela que for melhor e mais conveniente para aquele tipo de envolvimento. É um desequilíbrio nesse final de ciclo fiduciário, onde as pessoas vão ter diferentes coisas que vão acreditar ser ou valorizar certas questões. Então, em países mais autoritários, o maior controle de capital, nós vamos ver um Monero prosperando, por exemplo. Em um lugar com menos controle de capital, a gente pode ver o Bitcoin prosperando mais. Isso foi uma... Como é que é? Desculpa. Não é. Eu creio que é por aí, cara. Então, exatamente. Isso foi uma das outras discussões que a gente já teve, assim, que a gente teve em episódios para trás, né? E que eu sempre falei, né, nessa grande questão do que vai ser usado, o que pode ser usado, por que isso ou aquilo é mais demandado, né, do que um ou outro. E isso vai agregar, né, com essa questão da opção de reserva de valor.
só para a gente ter uma ideia, para algumas pessoas, e isso assim, dentro da mesma seara, dentro da mesma vivência, dentro da mesma opressão estatal, uma pessoa pode achar que imóvel é uma mais reserva de valor do que dinheiro investido no Tesouro Direto, e outro acha que o imóvel é mais reserva de valor do que ter Bitcoin, outro acha que Bitcoin é mais reserva de valor, e por aí vai. E ninguém está errado nessa história. Todo mundo está certo, porque cada um está vendo o seu lado. O que o cara acha que vale, vale, pronto, acabou. Isso é indiscutível. E aí você começa a extrapolar essa grande questão para isso aí que você falou, né? Dependendo do lugar que a pessoa convive, talvez ter o Monero, por exemplo, em carteira, é muito mais reserva de valor para ele do que ter dólar numa conta normal. Sim. Então, assim, depende muito da realidade da pessoa para você definir, né, o que vai ser reserva de valor, o que você vai ser usado. Foi até um exemplo que eu trouxe, eu não sei se foi um episódio para trás ou se era na época que eu fazia vídeo no canal no YouTube sobre Monero, aonde teve um relato, né, de uma mulher no... Cara, não sei se era na Turquia, ou naqueles países árabes ali, não sei. Esse negócio, tipo assim, estilo Síria, sabe? Líbano, essas paradas assim, bem difícil. E aí, o relato dela era da dificuldade de acesso por parte da mulher, dela ser mulher, né? Num país que não dá tanta liberdade para a mulher, ela, como mulher, ter acesso a serviços bancários, sendo que ainda assim o serviço bancário do país, a moeda do país, era tipo assim, aquele lixo, né? Uhum. E aí, tipo assim, certamente essa mulher devia ser considerada rebelde lá, né? Porque a mulher, ela, com acesso à internet, fóruns de discussão, sabia falar um pouco de inglês, aprendeu sobre Monero e era uma forma dela manter um dinheiro que permitiria com que ela se movimentasse junto com os filhos dela através de fronteiras. Então, tipo assim, olha só o nível que a pessoa chegou e que ela não pode contar com moeda fiduciária, ela não pode contar nem com pessoas próximas, não existe dinheiro no colchão para ela, Sim. não adianta ter. E, mas por que ela não usou o Bitcoin? Por que ela não tinha o SDT, sei lá? Cara, a gente não sabe, porque muito provavelmente o país dela, eu não consigo precisar qual era o país, é um daqueles países que são sancionados, que você não consegue abrir conta nenhuma de porra nenhuma, sabe? Uhum. Tipo assim, vai abrir uma conta na Wise, beleza, mas a conta da Wise não abre para o Paquistão. Então, assim, você fica muito limitado em muitas coisas. Às vezes o acesso ao SDT também não seria tão simples. Outra coisa, você imagina uma pessoa que vive todo dia com medo de cair uma bomba na cabeça. Qual que é a preocupação, o nível de preocupação dela com, porra, você ser rastreado, que você poderia ter sido feito com Bitcoin on-chain ou com SDT? Então, assim, chegou no ponto que para essa pessoa, porra, Monero era o sentido de vida dela, era a reserva de valor dela. Com não certeza. tem por que eu ter casa, porque essa porra explode. Não tem por que, sabe, ter carro, porque alguém vai roubar meu carro e vai botar uma ponto .50 em cima e vai eu não atacar na tenho. fronteira. A mulher não tem direito à propriedade, né, num país desse. Exatamente. Então, tipo assim, varia muito. E aí você vai para outros países, eu vou para Dubai. Pô, o cara que tá em Dubai, ele para ele tá bom para ele comprar uma Lamborghini, porque para ele tá valendo a pena. Então, assim, sabe, Sim. varia muito. E tem um ponto, cara, que eu também queria levantar de perspectivas e pensamentos, que é o seguinte, por exemplo, para a Europa é muito mais fácil voltar para o padrão ouro. Por quê? Existe uma lei europeia em que não se cobra IVA sobre o ouro para incentivar o uso monetário do ouro. Olha que bizarro, o governo incentivando o uso monetário do ouro. Num sistema colapsando, é muito mais fácil alguém que foi a vida inteira bombardeado com esta informação
e historicamente vivenciou isso, né, Império Romano e tudo, que volte essa origem do padrão ouro, aumente a demanda por ouro, e aí entra um ponto. Imagina, um mundo colapsando. A parte pobre do mundo aceita Monero. A parte mais ou menos fica no Bitcoin. E a parte mais rica volta ao ouro. Eventualmente, este combate tende a favorecer quem já era mais rico, né? Porque vai gerar mais riqueza ainda. Claro. Aí o ouro começa a ser dominado. Param-se de usar Monero e tal, e vão usando ouro. Ah, o ouro dominou, o ouro é superior. Não, ele só partiu de um outro cenário, de uma outra realidade, né? Ele só foi contaminando uma outra realidade de pessoas que já eram ricas no fiduciário e tiveram que migrar. Tipo uma hipótese, entendeu? Uhum. Não é que perdam características ou o ouro é superior por causa disso. Não, ele só foi adotado por umas pessoas que tinham muito mais dinheiro e liberdade econômica. E aí o mundo se rearranjou. Então, o ponto que eu quero chegar com isso é: dinheiro não é uma briga por melhor fundamento. E isso é uma coisa que o socialista laranja não consegue entender. Né? E eu estou gostando muito do termo que estão usando recentemente também, que é marxistas, de Marx. E é assim, não, mas isso aqui é o melhor fundamento. Tá bom, eu sei que é, eu entendi que é. Só que hoje em dia você não usa o melhor fundamento, você usa o pior deles. Então, assim, não há garantias que você ter um bom fundamento de dinheiro, de algo como dinheiro, vai ser usado e amplamente adotado e vai se tornar a reserva mundial. Não é assim que funciona. Não é uma briga pelo melhor fundamento. Né? Ah, eu consigo resolver mais e mais. Tá bom, legal para você. Mas se você não for adotado e usado por pessoas, e aí que eu acho um ponto positivo do Monero, que está havendo um aumento de demanda de uso, e uso é importante, dá uma vantagem independentemente do preço. Essa vantagem ela não é precificada da mesma magnitude, mas a adoção é uma coisa que pode mudar o jogo. Né? É as pessoas trocando livremente, voluntariamente, e utilizando aquele meio de pagamento, né? Aquela moeda com pagamento, e fazendo essas trocas voluntárias. Isso é uso, isso é algo que se torna dinheiro no dia. Não pegar e represar, botar numa carteira e ficar olhando e falar: nossa, o cara gastou 100 satoshis nesse café, nunca mais ele vai pagar isso. Isso aí vai custar um carro daqui a 50 anos. Tá, mas isso não é dinheiro, isso não é uso, isso não é usar a rede de pagamentos. Não é bom ver uma mempool vazia. Tá todo mundo guardando. Dane-se, tá todo mundo guardando ouro também. Nem por isso o ouro está circulando na economia. Exatamente. Né? Essa... Eu quero trazer com, né, o reserva de valor do Monero, não é só, né, além do conceito de reserva de valor não existir, é mostrar que ele está fazendo um pouco mais de preço recente por demanda de uso. E isso é importante a longo prazo para uma ferramenta como o dinheiro. Pode ver, tanto o ouro quanto o Bitcoin têm feito preço sendo entesourados, seja por bancos centrais de governos, que estão entesourando ouro como há muito tempo não faziam, sejam o próprio entesouramento de Bitcoin. Então, e o Monero está indo para o uso. São coisas completamente diferentes. Uma delas, né, que é o comprar e guardar, faz muito mais preço sobre o uso, só que o uso faz muito mais fundamento como moeda do que guardar e entesourar. Né? O Banco Central comprar ouro e guardar
não faz o ouro monetizar, não faz ele voltar a ser moeda. E pegar o Bitcoin e guardar faz a mesma coisa com o ouro, desmonetiza, tira a capacidade do Bitcoin de ser usado como moeda. Não ligo e não acho inválido que as pessoas façam. Numbers go up, quero ficar rico, tudo bem. Só que da mesma maneira que você está ficando rico no mundo fiduciário, você precisa buscar soluções de uso e não ficar sentado esperando, achando que você só vai gastar o seu Bitcoin daqui 30 anos, sendo que você tem contas hoje, dívidas hoje, né? E aproveitar, inclusive, já falar do nosso parceiro, a Sovereign Swap, que você tiver contas e dívidas hoje para pagar no mundo fiduciário, é só você entrar em contato. Pode usar seu Bitcoin, pode usar seu Monero, pode usar seu USDT para pagamento de boletos e contas diretamente em real. Né, Felipe? Com certeza. Cara, e é exatamente isso. Acaba que você tem visto, né, essas alternativas aí aparecendo, né, porque se o povo tivesse usando mesmo, sabe, para transacionar, isso aí já estava resolvido, né? Mas sim, não está sendo, né? Então você tem, ainda bem, né, que a gente tem essas alternativas para utilizar, né? Você vê a Lightning agonizando, botando um SDT para rodar dentro dela porque não tem uso. Sim, exatamente. E você vê o Monero falando, não, olha, nós estamos circulando para caramba. Isso retoma, diferente, né? Exatamente. Isso retoma aquele negócio que a gente falou em algum outro momento aí, sobre aquelas possibilidades, né, de uso no futuro, porque, tipo assim, vamos considerar que o Bitcoin continue tomando o rumo que ele está tomando. Não estou falando que vai ficar ruim, continuo acreditando, vou continuar tendo, não é isso. Mas, o Bitcoin continua tomando o rumo que ele está tomando, alguém vai ter que assumir o papel de moeda circulante. Exatamente. Exatamente isso. Todo mundo ficar nessa de, pô, Bitcoin é muito bom, mas eu vou guardar porque no futuro isso aqui vai valer um carro. Guardar porque sei lá o que vai acontecer. Cara, algo vai ter que ser transacionado. E se a gente mudar de fato para uma economia mais descentralizada, que é o que é a grande dificuldade que as pessoas não entendem, que eu tento explicar isso no Twitter, é que de nada adianta você ficar guardando, entesourando Bitcoin, mas continuar movimentando e transacionando moeda fiduciária numa conta do governo que ele vê e controla. Porra, não adianta, você não vai ter liberdade nenhuma, porque ele vai querer te cobrar imposto, te pedir esclarecimento sobre o que você está passando na sua conta, de que adiantou. Não adianta nada isso. Você pode, talvez, resolver o problema de guardar dinheiro, beleza. Mas, quando as pessoas entenderem a liberdade que está em você fazer transações com uma moeda que o governo não controla, principalmente que ele não consegue ver o que tem, o que passa naquela conta bancária, aí sim a gente vai migrar para algo melhor. E essa que é a grande questão. Se ninguém está transacionando Bitcoin, o que será transacionado? E é aí que pronto. Aí que é o porém, né? Sim. Então, vamos ver o que os caminhos completamente diferentes e é isso. No último ano, o Monero bateu os dois deuses da reserva de valor. Exatamente. Vamos para a notícia? Cara, vamos lá, né? Falando de reserva de valor, né? Temos uma belíssima reserva de valor chamado Real Brasileiro. Pô, é boa, convenhamos. Se você não acha ela boa, ela é muito melhor do que o Bitcoin, sabe por quê? Porque se você pegar o Real Brasileiro e aplicar ele no governo brasileiro, você tem o quê? Um retorno. E essa aqui é a notícia. A gente chega hoje não, né? Mas a gente chegou ontem, na verdade, dia 20 de março de 2025, numa Selic novamente de 14,25. A taxa Selic subiu. E não é uma notícia que a gente costuma trazer, né? Mas é importante no contexto do episódio,
porque a gente está falando de reserva de valor, né? E coisas nas quais você considera valorosas para sua vida. Tá, talvez você considere que o real sim é algo interessante, né? Algo que você possa ter de valor. Só que é o que a gente quer te mostrar aqui, né? A gente está com um momento onde a taxa Selic subiu. E o que, que isso significa, né? Significa que se você, por exemplo, comprar, né, títulos do Tesouro Direto, você vai receber o referente a 14,25 de retorno ao ano, naquele dinheiro que você colocar. Para quem mexe com o Tesouro Direto, é um retorno absurdo, tá? É um retorno muito Sim. maior do que a Bolsa de Valores no Brasil. É um retorno maior do que você ter imóveis e fazer aluguel, por exemplo. É um Muito retorno maior. muito maior do que você empreender e talvez ter de retorno lucro líquido na sua empresa, né? Porque Restaurante é na base dos 20%, né? então, e assim, e outra coisa, ainda Imagina tendo toda, aquela. toda essa operação, custos É, exatamente, é difícil, muito mais fácil você ganhar 14 limpo lá, só botar lá, entendeu? Vai cair na conta, pronto. Então, assim, entenda que isso que está acontecendo, né? A taxa Selic está atingindo esse patamar, traz a realidade, né, de que, poxa, talvez essa moeda ela seja menos reserva de valor do que você imagina. Por quê? Se para preservar a integridade da moeda eu tenho que dar um prêmio muito grande, talvez é porque ela não tenha tanto valor assim. E é o que o Banco Central já viu. É o que a gente vê no reflexo do preço dólar BRL, que o dólar está disparando em relação ao real, porque a gente vê que em relação ao que é padrão no mundo, o real está perdendo valor. Então o Banco Central ele tem que dar um prêmio muito mais alto para que as pessoas mantenham o dinheiro delas em real aplicados no Tesouro Direto, por exemplo, para que você consiga ter esse retorno. Então você, acho que eu vou ficar ali, mas isso mostra uma degradação da moeda. Isso mostra que esse bem já não é tão mais reserva de valor assim, né? E assim, a gente sabe, né, que a maior parte da nossa audiência já deve ter migrado, né, e saído de real, mas ainda tem alguns que não saíram. Então, a minha recomendação, já falamos disso nos episódios que a gente explica como que funciona a Sovereign Swap, nosso parceiro. Eu estou atualmente com real só para pagar a conta do mês. E olhe lá. Né? Olhe lá. Às vezes nem É, isso, né? às vezes nem isso, porque ainda, graças ao bom Deus, a gente ainda tem algumas pessoas que são coração aberto e fazem transações com cripto. Comigo, pelo menos, né? Pois é. Ah, estamos vivendo uma crise do real que não deve ser reduzida até a nossa próximas eleições, né? Ninguém vai arriscar fazer uma mudança profunda agora num ano de véspera de eleição para modificar profundamente a economia para pior, né? Porque a gente não está vendo esse governo fazer um mínimo de corte de gastos, mas está num momento complicado do real para investidor estrangeiro, tá até que razoável. Se ele acreditar nessa taxa de juros, pode até ver uma apreciação em relação ao real, e isso fazer um cenário, né, uma apreciação do real em relação ao dólar. Com uma taxa de juros dessas, se torna até um pouco atrativo para um carry trade ou situações nesse sentido. Claro, com o risco Brasil todo nas costas, mas não está parecendo ruim, né, num momento atual de um país emergente, né, assim, comparado com os outros países emergentes, não está tão ruim. Né? Talvez uma Índia esteja um pouco melhor em termos econômicos, de economia real, mas o Brasil não está ruim no sentido de estar pagando muito por o dólar estacionado no Brasil. Então, né, temos um cenário interessante por aí. Mas é isso, Sim. vamos chegando
no final de mais um episódio. Lembre-se, chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário. Manda esse episódio para aquele seu amigo que acha que Bitcoin sempre bate todo mundo, porque ele é o superior. Está na hora dele começar a parar de ignorar cenários de curto prazo, que estão se tornando cenários cada vez maiores de curto prazo, e mostrando talvez um cansaço do Bitcoin em só ser utilizado. O limite do Bitcoin pode ser atingido muito antes com uma demanda apenas de reserva de valor, porque ele tem o ouro como concorrente, do que uma demanda de uso que ele não tem muito menos concorrência, que é uma concorrência que o Monero está explorando. Tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.